Fala, meus budocas! Vocês estão Trunks? O Kazak na área, e hoje eu quero trazer para vocês uma adaptação em vídeo da thread que eu acabei de lançar no Twitter sobre a minha experiência ao ver a dublagem brasileira de Dragon Ball Daima nos cinemas. Eu fiz aqui tudo detalhando, todas as vozes e tudo mais, colocando vários trechinhos de vídeo. Então bora passar por tudo isso, mostrar um pouquinho da interpretação de cada um, pra ficar tudo arquivadinho também aqui legal no canal pra vocês. Então bora lá. Minha opinião sobre a dublagem brasileira de Dragon Ball Daima. Após experienciar como ficou o trabalho de dublagem dos 3 primeiros episódios do Daima nos cinemas, trago minhas opiniões sobre ela como um leigo no assunto, mas um grande fã da franquia. Vamos lá. Aqui, ó. A primeira coisa que eu acho interessante comentar é o esquema de exibição que adotaram, juntando os 3 primeiros episódios para tentar dar mais ou menos a duração de um filme, totalizando cerca de 1 hora e 20 minutos, contando os 2 tipos de créditos que tivemos, que é o crédito após o primeiro episódio e o crédito finalzão que eles até inventaram, colocando uns prints do anime lá e deixando a música de encerramento, né? O primeiro encerramento tem a abertura e o segundo tem o encerramento. Aí depois aqui... E o curioso é que logo no começo tivemos este aviso, já que é bem estranho terminar de ver o episódio 1 após uns 30 minutos de exibição e começar a rolar uns créditos, algo que poderia enganar muitas pessoas desatentas, então foi uma jogada inteligente da produção. Sim, porque eles não... Eu imagino que para não cortar o timing ali da música tocando no encerramento do episódio 1, onde tá todo mundo lá naquela cena se transformando em crianças, seria esquisito, né, cortar isso do nada, cortar a música de abertura, então eles deixaram o crédito rolar, mas deixaram esse aviso aqui pra galera não ficar perdida e achar que já tinha acabado a exibição, né. Vamos lá. Outra coisa curiosa foi notar que os títulos mantiveram uma das letras em vermelho, igual no original, mas provavelmente sem ter qualquer brincadeira escondida, como é em japonês, em que cada katakana possui um dakuten, totalizando 20, predizendo o total de episódios da obra. Né? Esse aqui pode ser mais difícil de entender, mas basicamente no katakana você tem apenas 20 letras lá que possuem dakuten, então se você fosse mais esperto, você notaria, todos os episódios têm essas letrinhas assim, e só tem 20 no total no alfabeto, então talvez isso indique que a obra vai ter só 20 episódios. É o que parece fazer mais sentido, porque até agora ninguém encontrou qualquer maior mensagem com essas letrinhas destacadas em vermelho no japonês, que poderia formar uma frase, até porque não se forma frase alguma com caracteres com dakuten. Então eu acho que é só essa brincadeira. Agora adentrando aqui nas partezinhas, né, dos coisas. Começando de fato a história, temos aquelas lindas cenas resumindo a história de Goku e seus amigos até o fim da saga Buu, com a voz do narrador, que ficou a cargo de Ângelo Vizarro, que está nesse papel desde Dragon Ball Super e fez um trabalho competente aqui. Aí tem a ceninha. Esse é Son Goku. Ele pode parecer gentil, mas é da raça dos guerreiros mais poderosos que existem, os Saiyajins. Legal, né? Eu acho a voz dele bem competente. A seguir ouvimos as vozes de Goma e Degesu, e devo dizer que a atuação que mais me impressionou foi a de Marcelo Salsicha, que deu voz ao Rei Goma, sendo super expressivo e enérgico, conseguindo deixar o personagem bem divertido em sua forma despojada de falar. Eu coloquei um trechinho aqui. Olá, doutora Arinsu! Está linda como sempre, não é? Eu acho bem legal o tom de voz que ele usa, é meio cômico, mas também é bem enérgico, eu gostei bastante da atuação dele. Depois temos a atuação de Olavo Cavalheiro como Degesu, que também não ficou a desejar, conseguindo ser meio cômica quando necessário, assim como também soando vilanesca em dados momentos. E já vale destacar que, num geral, a direção de dublagem me pareceu bastante competente. E vai dizer que a direção foi feita pela Úrsula Bezerra. Com toda certeza, ele quer dominar o mundo exterior, o reino dos demônios e todo o resto. A voz dele me parece encaixar ao estereótipo do seu personagem, acho que funcionou bem. Ainda no começo conseguimos ver um pouco das vozes clássicas de Wendel Bezerra para o Goku, Alfredo Rolo para Vegeta, Fábio Lucindo para o Kuririn e Francisco Bretas para o Kaioshin, com todos desempenhando bem seus papéis, mas eu comento mais sobre eles depois, né? Ainda assim dá para ver um trechinho. Kaioshin. Ele é o rei do mundo das trevas! Esse ser é o rei do mundo das trevas. Acho bem legal o tom que ele traz pro Kaioshin, que é um tom mais sereno, mais, sei lá, soturno, não sei qual é o termo exatamente, mais calmo, mais elegante. Eu acho que combina bem com essa divindade. Inclusive, vale dizer que eu nem apontei na thread, mas fica de curiosidadezinha que eles mantiveram como Kaioshin e não como Supremo Senhor Kaiô, como já haviam usado antes. Eu prefiro o Kaioshin.
Agora, indo para outra voz inédita, tivemos Patty Souza interpretando a Doutora Arinso. E apesar de não conhecer muito dos seus trabalhos anteriores, deu para sentir que é uma dubladora talentosa, conseguindo entregar o tom ideal para essa personagem, que possui um tom adulto e elegante. E eu senti isso muito bem. Vamos voltar aqui. Puxa, muito obrigada. E como anda a sua pesquisa? Está indo muito bem. Obrigada por perguntar. Eu gostei bastante da voz dela, acho que combinou. Já para o Namekudin Neva, senti que apesar de a voz de Walter Cruz ser a de um homem velho e cansado, me pareceu bem mais grossa do que a voz original japonesa, demorando um pouco para eu me acostumar ao seu tom, mas não sendo algo que eu diria ser um trabalho ruim. Eu só estranhei a voz, parecia, né, a voz de um velho sim, mas diferente do tom que o Neva passa no original. Ir para o mundo exterior assim, sem mais nem menos. Fique tranquilo, já fizemos todos os trâmites. Mas não podemos ir para o mundo. Sei lá, vai da percepção de cada um. Quanto ao Warp Sama, né, cujo nome foi adaptado para Senhor Warp, tudo bem, mas curiosamente foi traduzido para Deus Warp nos créditos, até porque o Sama, ele é difícil, né, essa ideia de Deus, mas ele sempre dá a ideia de alguém numa hierarquia muito superior. E aí talvez alguém pegou ali nos créditos, talvez em inglês, isso respingou aqui em português, acabou ficando Deus, mas não, ele não é considerado um Deus, aparentemente, só alguém importante, né, que se usa o sufixo Sama, mas não é uma divindade. Eu acredito que a voz de Delphis Fonseca tenha se encaixado bem ao Peixão, que precisa soar imponente, mas não como um vilãozão. Ele tem uma voz grossa, mas não é pra ele ser um vilão, é só pra ele ser um cara imponente, né? Quem está aí? Vamos, identifique-se. Eu achei bem legal, acho que combinou. Aí depois temos aqui, ó, quando adentram o Warp Sama, nos deparamos com uma versão menor do Peixão, que possui um tom de voz mais cômico e ficou bem legal. Uma voz que eu sinto já ter ouvido antes, não sei se é algum dublador famoso. Ou é a que eu até falo, né? Mas eu não sei se foi a atuação do próprio Delphis Fonseca também, já que não há outro crédito a este peixe menor. Talvez seja outra pessoa, talvez seja o próprio Delphis fazendo, eu não sei. Não manjo tanto do assunto, mas eu achei que combinou bem. Também com o tom original, né? Qual número no universo 7? Qual é o mais próximo da Terra? Número 3. Quer ir pro número 3, é? Vai se tornar um destino muito popular. Qual Achei bem legal, combinou bastante. Ao mudarmos a nossa visão para a Terra, estamos na festa de aniversário do Trunks, e uma voz que eu logo estranhei foi a de Léo Brandão no Filho do Vegeta. Bom, eu sempre estranho quando não é o Diego Marques fazendo ele criança, e aqui não mantiveram a Marina Santana que o fez em Dragon Ball Super. Vamos ouvir? Ei, escuta aqui, Trunks. Quantos anos você tá fazendo mesmo? Eu fiz 9 anos. 9 anos, é? Você não acha que você tá muito baixinho pra quem tem 9 anos? Olha só o que tá falando. Não tinha demorado a dizer isso. Até fala aqui, ó. Não acho que a atuação do Léo Brandão tenha ficado ruim, parecendo bem a voz de um menininho com seus 9 anos. Então, o que fica mais é o estranhamento por se destacar como não sendo uma das vozes clássicas da versão brasileira de Dragon Ball. Mas eu senti que combinou, sim, de certa forma. Aí aqui dá pra destacar também um pouco da atuação do Fábio Lucindo no Kuririn, e apesar de eu ainda ter mais carinho pela antiga voz dele, com o tom mais agudo que ele dava ao Kuririn e até ao Ash, né, de Pokémon, a sua voz mais adulta também funciona bem no baixinho, e a sua interpretação é sempre excelente, né? Já acostumei também com essa voz, apesar de ter essa variação, né? Muitas vezes você vê o Dragon Ball clássico, você vê aquela voz mais antiga, você fala, pô, esse é o Kuririn, cara, que eu cresci ouvindo. Aí você vê o novo ali, acho que a partir até do Kai e tudo mais, você fala, pô, também é o Kuririn. E talvez até combine com um Kuririn mais velho, né? Ele tem esses dois tons que eu até que já me acostumei, ainda tenho mais carinho pelo antigo, mas o novo também funciona bem. Ei, escuta aqui, Trunks. Quantos anos você tá fazendo mesmo? Eu fiz 9 anos. 9 anos, é? Você não acha que você tá muito baixinho pra quem tem 9 anos? Eu gosto da voz dele também. A Wendell Bezerra como Goku adulto e a Alfredo Rolo como Vegeta adulto continuam sendo excelentes, por mais que a gente sempre sinta um pouco mais de um jeitinho bobão enérgico na atuação atual do Wendell, mas nada que estrague a experiência. Comparado ao Z, ele parece um pouco mais bobão, apesar de que o Goku mais atual também é meio mais bobão, né? Ai, tô cheio. Agora que eu tô com a pança bem cheia. Ô, Vegeta, você não quer ir treinar um pouco, não? Bora lá. Esse bora lá eu até que achei legal, né? Pode parecer meio gíria, mas muita gente usa bora pra falar tipo vamos lá, podia ser até vamos lá, né? Em vez de vamos lá. Mas eu sinto que combinou com a ceninha e eu achei legal, né? A ceninha do Goku com o buchinho cheio. Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui é esse momento em que eu saí um pouco da experiência da história ao notar essa frase, me mira, mas me erra, que o Vegeta diz, já me apontando que se tratava de uma adaptação de Marcelo Del Greco. Eu realmente
saiu um pouco da vibe da história nessa frase, me tirou, eles falaram, que esquisito, não soou tão natural pra mim essa frase. Aí, tá querendo brigar? Me mira, mas me erra. Até porque essa frase, né, não sei se é como é que fala? Uma frase, esqueci agora, tipo um ditado popular, essas coisas assim. Nunca ouvi falar disso, me mira, mas me erra. Dá pra entender mais ou menos a ideia, até encaixou bem no personagem falando ali, mas no original ele simplesmente fala, tá querendo arrumar briga comigo? Eles deram uma inventada ali. Não sei se escolha da adaptação do Marcelo Del Greco ou também veio do script americano, não dá pra saber ao certo. Mas eu senti que era o Del Greco, foi engraçado isso. Lá no cinema eu falei, será que é o Del Greco que fez a adaptação, né, a tradução e a adaptação disso aí também? Porque ele vem fazendo há bastante tempo na obra, e no fim das contas, quando chegou nos créditos, era, né? E aí eu até falei, ele é bastante polêmico no ramo de traduções e adaptações para animes e mangás, sempre trazendo algumas gírias que são estranhas, e algumas vezes até deixam as obras datadas. Muita gente fala isso em Dragon Ball Super, e aqui eu senti essa estranheza também. Contudo, felizmente, foram poucos momentos, né? Também não dá pra falar, nossa, o cara estragou totalmente. Não, foram alguns poucos momentos. Inclusive, como eu não filmei essa parte, fica aqui mais uma amostra de um trecho estranho, mas que parece mais alteração do script americano do que uma escolha do Del Greco, apesar de não dar pra ter certeza, né? Eu linkei esse post aqui do Gabacho, em que tem a frase bem esquisita do Goku, cadê? É lá no final, que ele fala, hora de morrer, né? Que não soa nada natural, sendo que no original ele fala o Matane, né? Mataná, que é tipo um até mais, até logo, até porque faz sentido com o personagem, que ele falou isso no sentido de não de dar um adeus pro Buu, porque ele queria que ele reencarnasse e eles pudessem lutar mais pra frente. Então faz sentido ele mandar um até logo, né? Em vez de hora de morrer. Sou até esquisito, né? O Goku falando isso, rindo e depois matando o cara. Parece que ele é meio sádico. É, um pouquinho antes. Hora de morrer. Ele só fala isso, hora de morrer. E ele fala com um sorrisinho, soa muito esquisito. Pra mim não combinou em nada, né? Agora vamos voltar aqui. No geral, do que eu me lembro e arquivei, a tradução e adaptação do texto original foi bem competente, sendo natural a quase todo momento, tendo só alguns probleminhas que eu irei ressaltar melhor no final da thread. Alguns probleminhas de tradução. Chegando lá, a gente vê isso. Falando agora sobre a interpretação de Francisco Bretas como Kaioshin do Leste, imediatamente eu me senti ouvindo a sua versão da saga Buu, tendo ainda um tom suave, bem parecido e uma atuação bastante competente. Então eu me senti confortável ouvindo o seu trampo aqui, né? Aí tem o trechinho aqui. Pois é, você assistindo Feitita se fundiu com os Pataras, mas quando foram absorvidos pelo Majin Buu, por algum motivo, a fusão foi desfeita. Eu gosto bastante do tom dele, sinto que combina. Quanto ao Kibito, por um momento eu pensei que o seu dublador ainda era o Afonso Amajones, não sei, que o interpretou na saga Buu, mas, por ter um tom bem similar, mas logo notei que havia diferenças e no geral achei o trabalho do Wilken Mazei, acho que é assim que se fala o nome dele também, bem bacana. Também tem um tom que combina. A gente acredita que o corpo do Majin Buu pode produzir um certo tipo de gás misterioso que consegue reverter a fusão Potara. Ele tem aquele tom mais grave, mas não exatamente de vilãozão, assim, que eu acho que combina com o Kibito. Até falei, quase não temos... Oh, calma, vídeo. Quase não temos falas da Bulma adulta no Daima, mas no pouco que ela apareceu foi legal poder ouvir a Tanya Gaidard dando voz ao personagem. E eu me pergunto se até daria pra ela tentar puxar um tom infantil e ter sido mantida na Bulma Mini também. Inclusive, eu escrevi isso antes de ver até a própria postagem da Tanya falando sobre como ela também gostaria de ter feito a voz da Bulma Mini, mas por algum motivo tiraram ela ficou um pouco chateada com isso, ela acha que conseguiria puxar um tom ali mais infantil. Eu também senti isso, né, lá no cinema, até porque ela tem uma voz mais delicada, mais suave, né, com um tom ali mais agudo, que dá pra puxar pro infantil. Acho que não seria exatamente necessário, mas como mudou pra todo mundo, faz sentido, tipo, até no original o japonês mudou, tirando o Goku, né, faz algum sentido que eles tenham mudado também. Apesar de que não era tão necessário, e a nova dubladora também fez um bom trabalho. Opa, eu não mostrei a Bulma falando, peraí. Aí, bugou, karma, galera. É foda, tem hora que o Twitter, você clica e ele joga lá embaixo. Acho engraçado que a voz dela não muda, né? Passa 20, 30 anos e ela tem esse mesmo tom de voz ainda, que eu acho que combina com a personagem. Agora, Rodrigo Andreato faz a voz de Dendê e jogou lá pra baixo de novo. Oh, maravilha. O Rodrigo Andreato faz a voz do Dendê desde Dragon Ball Super e seu trabalho me soou ótimo em Dragon Ball Daima, apesar de eu ter mais carinho pela voz clássica de Thiago Barioni para o pequeno Namikujin. Aqui tem um trechinho bem curtinho, porque algumas coisas eu esqueci de gravar. Então você também é do reino dos demônios.
alguma coisa. Tipo, tem alguns momentos que ele fala mais, mas eu acabei não gravando, mas senti que a voz combinou. Eu adoro a voz de César Marchetti como Sr. Popo na versão brasileira, então foi uma grata surpresa notar que ele retornou mais uma vez para esse novo Dragon Ball, falando pouco, mas trazendo aquela sensação de nostalgia ao ouvir a sua ótima atuação no personagem. Tem outros trechinhos também melhores, né? Vale a pena na thread se ficarem interessados no vídeo, tudo, conferirem, tá? Conferir no cinema ou conferir depois, porque daí dá pra ver mais da atuação dos personagens, que eu achei que ficou legal. No cinema ali gravando, ali meio que no improviso, tem hora que eu perdi umas cenas interessantes, mas no geral dá pra ter uma certa noção aqui com esses trechinhos das vozes dos personagens. Outro que retornou em Dragon Ball Super, quer dizer, retornou de Dragon Ball Super para o Daima, foi o Vanderlan Mendes como a voz do Shenlong. Eu devo dizer que eu não sou tão fã do tom grave que ele dá pro Deus Dragão, não me remetendo muito nem à voz original japonesa e nem à voz original brasileira, lá a mais antiga, mas é um trabalho competente, mas que não me impressiona. Eu sinto que o tom dele, sei lá, funciona ali, mas não é o que eu acho mais interessante, mais legal. Você conceder 3 desejos pra mim, não? Eu só faço isso para os meus clientes regulares. Cliente desconhecido que está vindo a primeira vez, eu só concedo um desejo. Eu não sei se é porque no antigo eu tô acostumado com uma voz que ela é grossa, mas não parece que o cara tá forçando ali a voz pra ser muito grossa. Mas, sei lá, combina até com essa divindade meio monstruosa e não sei o quê. Mas, sei lá, pra mim ainda causa uma certa estranheza. Pode ser só uma estranheza, não dá pra dizer que o cara não fez um trabalho competente. Foi bem dirigido, é um bom ator de voz, né? Um bom dublador, tudo. Mas, sei lá, me causa uma certa estranheza. Vai da percepção de cada um. Agora, entrando nas novas vozes para a versão mini de Goku e seus amigos, acho que a primeira coisa importante a se mencionar foi uma mudança curiosa na versão brasileira. Não dizendo que eles se tornaram crianças, e sim que viraram miniaturas. E eu estranhei pra caramba isso quando eu vi no cinema. Aqui eu acabei perdendo os trechos porque eu não esperava eles falando isso. Mas aqui deu pra pegar, se vocês notarem no comecinho, o Goma fala miniaturas. Prestem atenção. Miniaturas, o pessoal que lutou contra o Majin Buu e todos os amigos deles também! Miniaturas, o pessoal... Veio no final, pega miniaturas, ou seja, ele fala miniaturas, transforma em miniaturas, não transforma em crianças. O que é esquisito, porque no original é crianças mesmo, Kodomo, pelo que eu me lembro. Então, talvez seja uma padronização que veio para os americanos? Não sei, eu até falo aqui, ó. Eu imagino que tenha sido uma exigência por parte da Toei, dado que os nomes originais dos personagens, seja no site oficial, jogos ou bonequinhos, é Goku Mini, Vegeta Mini, Shin Mini, Bulma Mini e por aí vai. Fazendo sentido essa alteração para a padronização, né? Eu coloquei um print aqui do site oficial, Son Goku Mini, fala Masako Nozawa, a voz original e tudo mais. Então, meio que dá pra entender, mini, então vamos falar que eles viraram miniaturas, até pra deixar claro que eles são ainda os adultos, só que com, tipo, corpos encolhidos, não que eles viraram crianças, até em mentalidade, dá pra entender essa ideia, mas não soa muito natural, né? Eu até falo aqui, ó. Só que isso faz com que não soe muito natural aos nossos ouvidos quando os personagens dizem nós nos tornamos miniaturas, já que parece mais que estão falando que se tornaram bonequinhos, visto que essa palavra é muito mais usada para brinquedos, né? Eu comprei uma miniatura do Goku, uma miniatura de um carrinho, não sei o quê. Né? Miniatura parece muito mais, às vezes até uma ofensa, quando você quer ofender alguém que é baixinho, ou que você tá falando de um bonequinho, de um negócio de plástico, né? Um modelo de plástico, alguma coisa assim. Eu achei que ficou esquisito. De toda forma, falando sobre os personagens mini, é claro que o primeiro que precisa ser comentado é o Gokuzinho, e, como esperado, a voz de Úrsula Bezerra nos remete muito mais ao seu tom usado para o personagem Naruto do que para o Gokuzinho clássico. E aqui tem um trechinho para vermos isso. Ai, ai, ai! O que foi que aconteceu? Quem tá acostumado aí, já ouviu bastante o Naruto dublado, principalmente o Naruto clássico, dá pra notar, né, que é esse tom mais rouco, mais grave, lembra muito mais o personagem. No máximo poderia remeter àquele último episódio do GT, que por algum motivo talvez a Úrsula na época estivesse rouca, alguma coisa assim. Ela gravou aquele último episódio do GT meio rouca, mas não lembra o tom mais agudo, mais limpo, mais leve que ela dava pro Goku antigamente. Enfim, dá pra entender e eu discorro mais sobre isso aqui, eu falo. É claro que eu sei que muito tempo se passou desde aquela antiga dublagem, que os tons de vozes se alteram conforme envelhecemos, assim como estou ligado em todos os problemas de saúde que a dubladora passou recentemente, né? Envolvendo câncer, que é algo bem pesado. Sendo admirável ela retornar aqui, né, dublando, mas ainda assim não dá pra não sentir
que é uma certa estranheza com esse tom mais grave para a voz de uma criança de 6 anos. Assim como, apesar de ter sido a própria Úrsula quem dirigiu a dublagem, e fez isso muito bem, né, fez um ótimo trabalho, ela justamente é justamente nela que a atuação parece pecar um pouco. É isso que é engraçado, todo mundo tá bem, quando chega nela, é estranha a voz e tem hora que parece que falta um pouco de força. Não sei se é questão de saúde ou o que é. Do que você tá falando? Tipo, alguns trechinhos pode não parecer isso, porque, de novo, assistindo no cinema, eu gravando pontualmente algumas cenas, eu perdi algumas que, sei lá, ela dava um grito e aí eu sentia, não saiu tão forte quanto talvez devesse, né, pra mostrar mais energia do Goku. E aí eu consegui não gravar exatamente pra mostrar os trechos disso. Então, pra quem quer tirar a prova, né, vá assistir o Dragon Ball Daima dublado quando puder, seja no cinema, seja depois, quando vier pra... Dizem que vai vir pro Adult Swim, Cartoon Network, Netflix, não sei, quando vier mais pra frente, e aí dá pra ter uma melhor noção. Aqui, ó, eu falo, em alguns momentos eu senti que faltou mais força em seus gritos, e que ela não entregou toda a energia necessária pra interpretar o Gokuzinho, que é sempre enérgico pra caramba. De novo, eu entendo a situação, mas não dá pra não sentir que ficou aquém. Porque é só uma ceninha pra ilustrar, né, ela não fala tanto, mas fala um pouquinho no final. E aí depois eu até falo, ó, ainda assim foi um trabalho bom, dado a sua saúde, então por mais que haja estranheza, não é como se não desse pra aproveitar a história. Eu só acho que como a voz de geral mudou na versão mini, fica o questionamento sobre se não deveria ter mudado pra alguém mais jovem no Goku também. E sim, eu sei que mudou do Wendell Bezerra pra Úrsula Bezerra, então houve uma mudança, né? Mas, enquanto que no original ela ficou só a Masako Nozawa mesmo, né? Porque a voz dela é muito icônica. Mas fica esse questionamento, talvez devesse mudar pra alguém mais jovem, já que a galera já não ia ter os clássicos dubladores nos outros minis, então daria pra tentar colocar uma mulher mais jovem ali puxando um tom mais infantil, mais agudo. Né? Fica esse questionamento, se vale mais o prestígio à dubladora e a nostalgia do que o trabalho, a qualidade final do trabalho, né? Fica esse questionamento. Vem cá, onde é que tá o Dendê? Enfim, tirando o elefante branco da sala, vamos falar agora sobre a voz de João Vitor Mafra no Pequeno Vegeta. Algo inédito, não sendo nenhum outro que o interpretou no passado na versão criança. E nisso eu já vi alguém me corrigindo falando que não, na verdade ele interpretou sim o Vegeta em Dragon Ball Super Broly. Eu até procurei a informação e acabei não encontrando. Se é verdade mesmo, né, eu também não consegui checar, fica aqui essa pequena correçãozinha já no vídeo, né, então que o João Vitor Mafra já havia feito ele em Dragon Ball Super Broly, pelo menos, e aqui eu senti que soou bem, com eles conseguindo fazer um tom mais rípido pro Mini Calvo, né, eu chamei ele de Mini Calvo de brincadeirinha, que eu achei que ficou legal, né, a voz dele pro Vegeta criança. Espera um pouco, será que todos os humanos encolheram? Não, os funcionários continuam os mesmos. Mas quem é você? Fala aí. Achei que ficou legal. O trabalho de Yuri Chessman para o Kuririn Mini foi competente, mas me deu uma certa estranheza, já que ainda tem um tom grave para alguém com 6 anos. Ainda mais no nosso carequinha, que tinha uma vozinha bem mais aguda com os 13 anos, então talvez outra voz encaixaria melhor. Não achei o trabalho ruim, mas a voz me estranha um pouco. Caramba, clareou de novo. Aí vai da percepção de cada um também, não ficou ruim no geral. Também senti que a voz de Bruno Casemiro para o Piccolo parecia um pouco grossa, mas como o Namekudin sempre teve uma voz grossa, eu acho que um tom... eu falei acho, né? Era pra ser ainda que um tom abaixo. Deixa eu ver. Não era pra ser, eu acho que eu escrevi errado ali, né? Era pra ser como o Namekudin, né? Como o Piccolo sempre teve uma voz grossa, vai lembrar ele lá com 3 anos, né? Apesar de já parecer adulto no 23º torneio, ele já tinha aquela voz mais grossa, mais imponente. Eu acho que um tom... abaixo, tá certo, né? Eu acho que um tom abaixo, ainda que nem tanto, é um pouco abaixo, mas não tanto, funciona um pouco melhor pra uma versão mini desse alienígena diferentão. Então, pro Piccolo ter uma voz ainda um pouquinho grossa ali pra uma versão mini dele, me soa um pouco mais natural do que, sei lá, um Kuririn da vida. É isso que eu quis dizer. Quem são os homens estranhos? Coloquei só um trechinho aqui também. Já quanto à atuação de Luísa Porto como a Bulminha, não tenho críticas, pois soou bastante natural como uma menininha meio patricinha e folgada, que é basicamente a caracterização da Bulma Mini aqui, com ela sabendo entregar uma atuação bem expressiva. Eu gostei bastante, ela fala em vários momentos, achei legal. Olha, eu tô jovem de novo! Ei, a sua pele não tá lisinha? Achei bem legalzinho.
No começo eu senti que o tom seco da atuação de Ítalo Luiz para o Glório estava até mais fraco do que o original, por mais que ele seja, sim, um personagem mais inexpressivo. Mas ao longo da história eu senti que ele soltou mais a voz e a atuação fluiu bem. Eu acabei gravando só esse comecinho, mas lá nos episódios... acho que no episódio 3, né, que ele chega no finalzinho do 2, no episódio 3 que ele fala um pouquinho mais, senti que fluiu um pouco mais. Meu nome é Glório. Você é do reino dos demônios, não é? Aham, isso mesmo. Ah, E você é o Goku, não é? Funciona, mas parecia que estava até mais inexpressivo do que o normal. Mas depois ficou de boa. Achei muito interessante a voz de Luiz Henrique Amorim para o Kaioshin Mini, entregando um tom bastante infantil, a ponto de eu até me perguntar se não era uma mulher dublando, e casando bem com a sua caracterização mais delicada na atuação de voz. Achei bem legal isso. Vamos ver aqui. sentido. Eu sei muito bem quem é esse sujeito baixinho e convencido que sequestrou o Dendê. Esse cara é o Goma. Sentido. Eu sei muito bem que... Achei que ficou bem legal. Teria outros trechinhos melhores, mas acabei conseguindo gravar só esse, que ele fala bastante. Agora, Lorenzo Tarantelli também fez um bom trabalho nas poucas falas de Kibito Mini nesse começo da obra, dando para notar que a sua voz rejuvenesceu. Porém, também não poderia dizer que foi uma atuação de tirar o chapéu, então foi o que precisava ser, né? Ele falou pouco, mas no pouco que ele falou foi legal. Mocinha, você está me usando como um entregador por acaso? Mocinha... Ele tem toda essa piada, né, de que a Bulma tava abusando dele ali no começo. Agora, uma coisa que me deixou confuso foi ver Luiz Carlos de Moraes creditado como Mestre Kami, apesar de a sua versão velha mal falar algo na história. Talvez tenha sido creditado apenas por umas reações. E depois lá a Mari, né, a grande amiga e apoiadora, ela falou que talvez ele tenha sido creditado também naquela cena que muitas pessoas falam Feliz aniversário, Trunks. Então talvez saiu a voz dele ali, ele foi creditado por isso, né, mas meio que só, né, porque vale lembrar também que o outro dublador lá, ele faleceu recentemente, né. Esqueci o nome dele agora, é a voz excelente que ele fazia pro Mestre Kami. Aí eu falo também, assim como ocorreu com a Tartaruga do Mar, creditado a ele também, né. Ou seja, ele apareceu ali, fez umas pontinhas, umas coisinhas necessárias e foi creditado, mas o Kami basicamente não fala nada. Já a voz de Vini Takahashi no Pequeno Kami, em minha percepção, casou bem a idade e caracterização do personagem mais jovem, então o tom e a atuação me pareceram bem bacana, sendo coerente ao original. Olha só pra mim, eu não tô mais com a aparência de um velhote, eu sou um meninão, moleque. Se liga, agora podem me chamar de Grande Mano Kami. Eu achei que ficou legalzinho. Lorenzo Galli foi creditado como o Recutelo Mini, e como ele maldiz algo, acho que foi só pela reação também. Talvez tenha uma reação de, sabe, fala alguma coisinha. Ao menos ele atuou bem como o Sr. Popo Mini, ainda que o seu tom de voz destoe tanto do da versão adulta, que nem parece uma versão jovem da mesma pessoa, né? Não parece um Sr. Popo mais jovem, parece que virou outra pessoa. Eu sei que eles tinham as orelhas pontudas e falaram que vieram do reino dos demônios. Eu sei... Achei legalzinho a voz, mas combina, mas ao mesmo tempo tem esse estranhamento de, nossa, nem parece uma voz rejuvenescida, digamos assim. Vale ser dito que Bruna Quinto fez um trabalho bom pra Titi Mini, apesar de que ela falou quase nada, né? Wagner Fagundes aparece nos créditos como o Gohan só por causa de uma fala, assim como Lorenzo Tironi como o Goten Mini fez uma pontinha e tudo foi ok, mas não dá pra falar muito mais do que isso, né? E aqui a gente tem a cena do Gohan. Ele basicamente fala assim, toma, grita esse toma e tem umas reações, alguma coisa assim, e foi acreditado. Outras vozes que poderia destacar são a de Luiz Carlos de Moraes, ainda fazendo bem o Daborá, Ivo Roberto, creditado como Tatu, para o Babidi, lembrando bem o seu tom antigo, assim como Wellington Lima fez um pouco o Bugordo e conseguiu mandar mais um clássico Vou Te Comer, né? Ficou bem legal, eu coloquei essa ceninha aqui. Eu vou te comer! Agora é sua vez! A voz dele é sempre engraçada. Fábio Moura também retornou como Mestre Karim, e eu adoro a voz dele no Bichano, tendo um tom meio cômico que combina com esse gatinho sabichão que fala de uma forma meio lenta, né? Já tava esperando que seria a voz dele, foi bem legal. Olha, é você! Oi, Mestre Karim! Há quanto tempo, não é? Bem legalzinho. Márcio Araújo ainda faz um bom Yantia, Guilherme Lopes deve ter feito só umas reações no Mr. Satan adulto, e Caio Quinto falou um pouquinho como o Mr. Satan Mini, sendo uma voz simples e funcional, então não tenho muito o que comentar além de dizer que ficou ok também. Acho que a atuação dele aqui ficou bacaninha. Não, os funcionários continuam os mesmos. Mas quem é você? Fala aí. Ora bolas, eu sou o Mr. Satan. Acho que ficou competente.
Adentrando agora naqueles probleminhas de tradução que eu citei antes, o que se destacou pra mim é que a dublagem brasileira basicamente manteve alguns probleminhas da tradução brasileira das legendas da plataforma Crunchyroll em certas cenas. Na cena do Degesu, ele deveria ter citado que conhecia o Porunga através dos livros, talvez referência ao livro de lendas de Namekusei, ou só que ele é um estudioso, né, aprendeu sobre o Porunga através dos livros. Já na cena do Neva, ele deveria ter dito que não via um companheiro Namekujin há milhares de anos e não há centenas de anos, né? Eles mantiveram esses dois probleminhas. Mas com certeza a pior foi terem mantido o erro dessa cena do Bugordo, que todas as legendas oficiais erraram, dado que a frase em japonês é meio dúbia, mas diz que o Shenlong fez com que o Bu fosse visto como bom, e não que ele o tornou em alguém bom. No sentido do quê? De que o Shenlong apagou as memórias das pessoas, então as pessoas passaram a ver ele como bom, né? Como uma pessoa normal. Não tinham mais medo do Majin Buu. Essa é a ideia do original. Todas as legendas oficiais erraram nisso, porque a frase é meio dúbia em japonês, e aqui foi mantida assim também. Seja por erro de tradução de alguém, tipo do Marcelo Del Greco, ou porque veio um script americano ali já alterado e eles só seguiram isso. Ei, Goku, você é mesmo surpreendente, hein? Pedi pro Shenlong pra ele deixar o Bu ficar na Terra e depois fui fazer ele ficar bonzinho, só você mesmo. E depois foi fazer ele ficar bonzinho, né? Nada a ver. Ao menos 2 cenas foram consertadas, sendo a menção de que Abura era o pai de Dabura e Goma pedindo que a galera que lutou contra o Bu e todos os seus amigos também virassem crianças, coisas que só ficaram erradas na legenda PTBR, né? Na legenda PTBR, eles omitiram que o Abura era o pai do Dabura e eles só colocaram o Goma falando transforme todos que lutaram contra o Bu em crianças, sendo que ele deveria citar e também os seus amigos. Por isso que muita gente que não lutou contra o Bu também virou criança. Vamos voltar aqui, ó. Esse ano, aquele que foi perdido durante o reinado do Rei Supremo dos Demônios, Aburá, o pai de Daburá. Aqui foi consertado. Só é uma pena que, como eu compartilhei antes, não tivemos uma localização brasileira para as músicas de abertura e encerramento. Talvez por conta da Toei, que dizem não deixar nem traduzirem as letras das músicas de suas produções mais recentes, né? A legendinha lá nas músicas japonesas, nas aberturas. Vejamos se isso mudará no futuro. Talvez se vier pro Adult Swim, Cartoon Network, Netflix mais pra frente, não sei. Talvez eles dublem. Eles façam uma localização brasileira da abertura, né? Mostrar só um pedacinho, né, por causa de direitos autorais no YouTube, e aí vai pro encerramento e depois vem o encerramento de fato, né? Eles colocaram uns prints ali pra criar uma espécie de encerramento. Mas dá pra ver, né, que é a versão japonesa, não tivemos localização. No geral, a versão brasileira ficou muito bacana. E eu sinto que se alguém escolher ver o Daima apenas pela versão brasileira, não estará perdendo muito, conseguindo ter uma experiência bem satisfatória. Então fica aqui os parabéns pelo trampo da galera da Unidub e agora a parte da Iono, né, que comprou eles. E aqui eu deixei também rolar os créditos, né, mostrando tudo ali. Não precisa do áudio aqui, dá pra ver o elenco, todo mundo passando aqui. Teve vozes adicionais também, que eu não sei exatamente quem fez o quê. Mas aqui tem todos os créditos pra galera que ficar interessado, né? Kuririn Mini, Majin Buu, Mestre Kami Mini, Mestre Karin, Mr. Satan, Narrador, Neva, Piccolo, tem todo mundo ali. E tem vozes adicionais de Ian Luz, Luiz Pimenta, Priscila Ferreira, Renan Gonçalves e Ronaldo Artinic. E a direção de dublagem da Úrsula Bezerra, que eu falei antes que ficou muito legal. Tradução do Marcelo Del Greco, mixagem de Marcel Gaffo. E tem várias outras coisas que... edição, captação e áudio, controle de qualidade, produção de dublagem, design de vídeo, produtor de conteúdo, supervisão, versão brasileira e Iono, né? No geral ficou legalzinho. Mas e você, já viu o Daima dubladão? Tem algo a acrescentar a essa thread ou esse vídeo? Aproveite aí para comentar, compartilhar, curtir, ver a inscrição no canal. Se tiver no celular, clica aí no botão do hype, ajuda o canal. E até a próxima, galera. Valeu!